Olá, temos pela primeira vez que fazer reflexão sobre um fenômeno que há algum tempo já está ocorrendo, mas muito interessante e salutar para a democracia, que é a ascensão para o debate político público de uma direita conservadora. Isso é muito bom. Esses conflitos ideológicos, de pensamento, de ideias, irão surgir, com certeza, novos predicados para bem caminharmos politicamente daqui para frente. É assim que se forma uma nação, é assim que se prepara um povo, é assim que se instrui todos para o embate, o espaço político, o espaço público. E dentro desse contexto, estamos vivendo um ápice com relação ao vídeo em que o presidente se manifestou de forma fechada numa reunião ministerial e veio a público por decisão judicial. Então, as pessoas se apegam nisto, naquilo, e vão avançando no seu pensamento dialético, político. Isso é importante porque construímos assim a cidadania. Dentro dessa perspectiva, não é ruim sempre lembrarmos que o poder é um só. A tripartição em legislativo, executivo e judiciário é só para facilitar a sua administração. Então, a responsabilidade de quem detém o poder e a autoridade de que se reveste, ela vem de uma fonte só. Ela vem do povo, que está inserido no próprio conceito de democracia, e da Constituição Federal e das leis infraconstitucionais, não obstante os tratados internacionais assinados pelo Brasil. Então, dentro desse contexto, o exercício da autoridade ele se torna mais complexo do que se imagina, porque você tem que dividir suas ideias, seu pensamento, sua vontade, sua voluntas, juntamente com os demais poderes. E aí sempre há conflito a ser considerado, sempre haverá arestas para que sejam aparadas, e nesse conflito de idas e vindas e idas, que um filósofo, Hegel, já havia previsto, é que se constrói, está a construir essa forma de convivência, tendo o Estado, o poder estatal, como um personagem central. Claro que isso não saiu de uma hora para outra. Isso saiu da mente de pessoas que pensaram pela civilização, desde os filósofos pré-socráticos e outros que ainda continuam nos alertando sobre tudo isso aí, sobre essa abstração, né? E que delas se faz concretude. Então nós fugimos, ou esperamos, melhor dizendo, e não fugimos, mas esperamos sempre estarmos dentro daquilo que Aristóteles considerava como uma virtude, um governo virtuoso. Platão, o governo dos sábios. E começamos ali, em termos de ideias, avançamos e terminamos onde? Terminamos em Rousseau, depois Hobbes, com a questão desse conflito imanente entre os seres humanos, entre as pessoas, que faz com que elas se sintam na ânsia e necessidade
de criar o Estado através de um contrato rousseauiano, vamos dizer assim, contrato social, e que elas, dentro deste contrato, se coobrigam em dispor de parcela de sua individualidade, de sua liberdade, em prol de um ente, no caso o Estado, e esse ente fica responsável para a administração da justiça e para a administração da segurança pública, para a construção de obras e etc. Então, a necessidade de termos o Estado nasce daí, porque a nossa natureza não nos permite viver sem o Estado. Engraçado isso. O ser, em essência, aquele ser que primeiro existe e depois é, previsto pelos existencialistas, esse ser que hoje é, briga entre si, e para que não tenhamos a lei do mais forte fisicamente, ou mesmo de coragem, colocamos essa administração do equilíbrio social nas mãos deste ente que detém a força para coibir qualquer abuso. Mas repito-se, esse ser criado o foi justamente porque passamos a nos conhecer. Sim. Então, o que se espera no exercício da autoridade? Se espera uma responsabilidade, um respeito a essa tripartição, essa manifestação do poder como posta. O respeito à Constituição, às leis e principalmente ao povo. Não há autoridade sem distanciamento, senão vira conversa de botequim. As autoridades têm essa responsabilidade de gritar silenciosamente. Desculpe a metáfora. Então, essas pessoas que detêm o poder são as pessoas que colocamos lá, que estão legitimadas de alguma forma a resolver essas situações do dia a dia. São nossos representantes. Todos eles, todos os poderes. Porque quem coloca ministro do Supremo Tribunal Federal, com a aprovação do Congresso Nacional, é o presidente. E quem coloca o presidente somos nós. Quem coloca o presidente no cargo somos nós. Então, que maravilha estarmos dispostos a esse embate, a essa discussão toda que se trava nos sites, na internet, nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram e assim sucessivamente. Estamos, inclusive, aqui a discutir isso. Isso é possível graças a essa maravilhosa tecnologia que é a internet. Mas isso causa apreensão e tristeza muitas vezes, porque nem todos estão dispostos a reverenciar o conhecimento, a reverenciar a cultura e aqueles que sabem um pouquinho mais de um determinado assunto. Então, é triste e grave, de alguma forma, quando nos deparamos com comentários absolutamente imaturos, irresponsáveis e completamente ignorantes com relação a determinados assuntos da res pública, da coisa pública.
E o papel daqueles que se especializaram e sabem um pouquinho mais é de fundamental importância no disciplinamento e no ensino disso tudo. Na pulverização do saber e do conhecimento entre todos. É assim, e somente assim, se constrói uma nação virtuosa e com princípios. Voltaremos ao assunto. Abraço.